Uma vez eu comentei com você sobre essa história de Guardiola, então você falava assim, eu tenho isso na minha cabeça já há algum tempo e o seu trabalho não tem nada a ver com esse tipo de coisa. É uma coisa que você faz desde o pão de açúcar lá atrás e o Audax, quando ele trouxe, implementou a filosofia que você tinha e não ao contrário, não é isso? Não, na realidade comecei lá no Votorantim, em 2009. Depois eu fui para o Paulista Jundiaí, Atlético Sorocaba, depois que eu vim para o Audax. Então já uma ideia que eu tinha que não tem semelhanças, mas por coincidência, não por que eu fui pescar alguma coisa. Até mesmo porque quando o Guardiola estava começando, eu estava começando junto, então ele começou tomando porrada lá, não foi uma coisa que aconteceu para ele de uma hora para outra. E o Votorantim jogava mais ou menos com as características que o Audax joga. Como é que surgiu isso? Porque você disse certa vez que você tinha dificuldade quando você era jogador de futebol, que você não se concentrava tanto no jogo, que você ficava pensando taticamente. Na verdade, não é que eu não me concentrava, eu me desgastava muito para ficar pensando, tanto antes quanto no jogo. E eu jogava numa zona criativa do campo, que jogador de frente ele não tem muito tempo para ficar raciocinando. Costumo dizer que o cara tem que ter mais inspiração do que raciocínio, que as coisas acontecem muito rapidamente, tem que estar com mais liberdade para poder fazer as coisas. Eu era um jogador que pensava muito, pensava antes, pensava durante, pensava depois, e isso acabava prejudicando um pouco. Então, se eu fosse meu treinador, eu já teria colocado um pouquinho mais para trás. Para trás dá para pensar, até deve pensar um pouco mais os jogadores. Mas quando chega a bola um pouquinho mais para frente, acho que o jogo tem que ser mais inspirado do que pensado, né? O desgaste mental é maior, né? Eu lembro no Japão, o Zico falava isso. Às vezes falava, Zico, você não está cansado do jogo? Eu falava, não, do jogo não. Estou cansado mentalmente, que tem que pensar quando a bola vem, porque nós normais, né, que jogamos, a gente tem 1, 2 jogadas. O Zico tinha 5. A bola estava vindo aqui, ele já sabia quem estava passando atrás, quem estava... Né? Então... Isso é legal. É que a inteligência, desculpa. É que a inteligência, os caras falam que o jogador é muito inteligente e não é a inteligência que a gente acha, a inteligência racional ou matemática, é uma inteligência de percepção de espaço. E geralmente esses caras conseguem perceber o espaço porque eles ficam muito leves no jogo, né? Ele não fica pensando, ao contrário. É como se o jogo pensasse dentro dele, né? E quanto à inspiração, a minha inspiração no futebol sempre foram os grandes jogadores. Não foram os grandes times e sistemas táticos. Quando eu quis ser jogador de futebol porque eu quis imitar alguém. E todo mundo é assim. Então, quem, por exemplo? Na minha época era o Zico, depois muito Maradona, depois muito Romário. E todo jogador tem isso. O cara quer ser jogador por conta disso. E como é que você criou um jogo coletivo, então, se você pensava na individualidade? Então, o jogo coletivo, que é uma coisa que parece que é paradoxal, mas para mim não é. Uma coisa alimenta a outra. Não dá para você jogar futebol individualmente. Então, o jogo coletivo ele é para sustentar justamente para que os jogadores consigam ser criativos e serem grandes jogadores. Porque sem base coletiva, não é uma coisa que o individual mata o coletivo, ao contrário. Um alimenta o outro o tempo todo. Quanto mais o coletivo estiver forte, e se tiver bons jogadores, as coisas acontecem com mais naturalidade. Talvez o exemplo dos que eu vi mais categoricamente que isso aconteceu foi a seleção de 82, que tinha grandes jogadores, mas coletivamente era um time que funcionava muito bem, né? A frase do Johan Cruyff: futebol não se joga com os pés, futebol se joga com a cabeça. O que você pensa dessa frase? Se joga com a cabeça mesmo, mas também é uma frase, mesmo o Cruyff ou quem vai falar, eu acho que todo mundo tem que fazer leitura crítica de tudo que todo mundo fala, né? É uma coisa que eu acho legal assim, mas joga com a cabeça. Se eu fosse falar, eu acho que futebol tem que jogar com a alma, sabe? Mais do que com a cabeça. Não é uma coisa... Quando fala a cabeça, já vem o negócio de pensar muito, né? Pensar muito é pro técnico, eu acho. O jogador tem que estar à vontade no campo, bem treinado, para poder conseguir criar as coisas. Bom, a gente vai conversar muito com o Fernando. Isso aqui é só um trailerzinho do que vai rolar. Eu quero contar uma coisa curiosa. Todos nós aqui vivemos o futebol, a gente... amo o futebol, mas o nosso mestre aqui é o Alberto Helena Júnior, me permita em confidência. E o Helena, quando soube que o Fernando Diniz vinha, disse assim: eu gostaria de participar do programa. Porque assim, o Helena não vem toda semana,
para nossa tristeza, que a gente gostaria que ele estivesse aqui sempre. E essa semana o Heleno não viria ao programa, por uma questão de escala. Eu disse, não, mas eu gostaria de vir, que eu quero ter um contato mais direto com o Fernando Diniz. O que nos honrou muito, foi muito legal. Então é bacana que a gente vai ter muito papo aqui e tal. Você vê, Fernando, eu acho que é legal, acho que é até um motivo para você se orgulhar, porque realmente o Heleno é um cara muito especial, muito diferente no futebol. E ele quis conhecê-lo, quis ter um contato mais direto com você. Então, tem uma conexão que ele também não sabe, mas eu acho que eu gosto mais dele do que ele de mim, há mais tempo, porque minha família, minha esposa sabe que ele tem uma visão assim acho que mais poética do jogo, que é uma coisa que também é a minha visão do futebol. Acho que o futebol é mais arte do que ciência também. Para mim é assim que funciona, e talvez ele seja um dos nossos baluartes aí com esse tipo de concepção do jogo, né? Quando o Flávio, desculpa, quando o Flávio me convidou também, né, para vir, aí me falou que você viria, eu falei, não, eu vou porque eu quando saí do São Paulo, na quinta-feira, no sábado, jogava Audax e São Bento. Eu acordei cedo para ir até Osasco ver o jogo lá, depois fui te dar um abraço no vestiário para ver de perto o que ele estava fazendo, como que era o que ele estava usando, entendeu? Então foi muito legal, e eu sou admirador dele desde quando jogava, e é uma pessoa que a gente tem um carinho e torce pelos teus sucessos. Quer dizer, você Obrigado, foi lá conversar com o Zidane, com o Blanc, com o Luiz Henrique, com o Ibrahimovic, com o Ibrahimovic. E aí veio dar um abraço no homem aqui, né? Esse aqui aproveitar o mestre, né? Bruno, Paulo e qual é o outro? Camacho. Eles já foram liberados? Eu acho que ele se apresenta amanhã, eu acho, no Corinthians. No Corinthians, né? É isso mesmo. Então você perde 3 jogadores, perde o Tietê. Já perdemos mais, já. Já perdemos 3, o Mike voltou pro Inter. O Ítalo também está de saída, eu acho, para algum grande clube. E o Juninho voltou pro Palmeiras, acho que foi emprestado pro Criciúma. Perdemos 6 já. Vai ter que remontar o time. Faz parte. Eu queria botar o Fernando Diniz na roda aqui pelo seguinte. Quando se fala em futebol tático, a pessoa mistura tudo, né? Mistura estratégia com tática e com esquema de jogo. São 3 elementos diferentes, distintos. O estrategista é aquele sujeito, aquele treinador, que ele prepara o campeonato inteiro. Ele prevê o que é que ele vai, como é que ele vai fazer o seu time se comportar neste período, naquele outro, diante de tal adversário, em casa ou fora. Esse é o estrategista. Isso é estratégia de jogo. Esquema de jogo é 4-2-4, 3 WM, 4-1, sei lá, essas coisas, tudo que tem, essas fórmulas, tudo que tem por aí. Isso é o esquema de jogo. E a tática é aquele truque, aquela jogada que o treinador vai implantar no dia do jogo, dependendo do adversário, de como está o seu time, quem ele pode contar, com quem ele não pode contar, integralmente ou parcialmente, enfim. Como é que ele vai trocar o jogador ali, porque ele já está prevendo que aquele ali não vai aguentar, ou vai... Enfim, essa é a tática. Agora, acima disso tudo, existe uma coisa chamada conceito. Para que eu vou botar o meu time em campo? Para ganhar 1 ponto? Para ganhar 0? Para não deixar o adversário jogar? É para fazer gol? Qual é o meu conceito sobre futebol? O que é o futebol? É uma guerra ou é um espetáculo? Para mim, espetáculo. Exatamente. Para mim é uma guerra. Aí é que está. Então, mas que pode ser bonita. Pode ser uma guerra bonita. Não, a guerra nunca é bonita. É lógico que é bonita. A guerra nunca é lógico. O futebol. Vamos ao Fernando Diniz, por favor. Não, o futebol não tem sangue. Vamos ao Fernando Diniz, por favor. Senão a gente vai perder tempo. Eu tenho milhões de perguntas aqui. Então deixa a Helena fazer a pergunta pro Fernando e depois você. Então, se você concorda com essa visão, e se essa é a diferença do seu jeito de jogar, dos outros, aqui no momento do futebol brasileiro, que é o conceito de como deve botar o time em campo. Com que objetivo, com que intenção? Eu acho que eu me enquadro mais do que você disse aí de conceito, porque você falou de estratégia, eu não sou nem um pouco estrategista. Eu vivo pro dia de hoje, pro treino de hoje, pro treino de amanhã, pro próximo jogo. Agora, em termos de conceito, é muito claro para mim que eu quero que o time ganhe, porque ganhar é sempre importante, mas que ganhe com
uma certa beleza, que os jogadores sintam prazer, que tenham alegria. E que é a minha maneira de ver o futebol. O futebol, para mim, ele me trouxe muitas coisas, né? Ele foi um fator de mobilidade social para mim, e ele vai ser por uma minoria, e aqueles que estão comigo, eu procuro alertá-los e deixar bem consciente dessa situação, que esse futebol espetáculo que a gente vê na televisão, midiático, é uma ilusão muito grande. Aí tem 1%, quiçá 1% que vão sobreviver do futebol depois que terminarem suas carreiras. Então, para a gente é muito mais que isso. Além do espetáculo, a minha questão com o futebol e com os jogadores, ela vai, além disso, do espetáculo, muito nessa linha, que é uma coisa que para eles que estão ali, para nós que estamos ali, é uma coisa assim que vai modificar a nossa vida. E é muito difícil para um jogador que a maioria deles no Brasil sai de casa com 12, 13 anos, jogam a vida inteira futebol e com 35 anos não tem um outro ofício, e eles vão parar e vão ter que cuidar das suas famílias e depender do SUS e da educação que é oferecida no Brasil, é um tanto duro. Então, quando a gente pega jogadores, como no caso do Tietê, do Camacho, do Bruno Paulo, e conseguem oportunizar junto com eles e com todo o time a chance de ter mobilidade social, isso é uma coisa que, para mim, me inspira mais até do que o próprio jogo. Porque são as pessoas. E a gente, por algum motivo, eu sou treinador de futebol, mas essas coisas da vida, elas me motivam muito mais a acordar todo dia e dar treino do que qualquer outra coisa. Fernando Diniz, é o seguinte, o Henrique Mougora Júnior, ele, de São Bernardo do Campo, ele fala o seguinte, aliás, ele falou que recebeu no grupo do WhatsApp dele que o Evair foi barrado hoje, lá no Allianz Parque. Como pode um ídolo como ele não conseguir entrar no estádio no qual aparece em todos os jogos no telão a sua imagem? Sendo o jogador que foi, um absurdo isso. Ele manda essa notícia aqui. Depois o Palmeiras... Depois, se alguém souber aqui, eu não sei, mas está aqui dada a informação. Henrique pergunta o seguinte para o Fernando Diniz. Gostaria de saber dele se teve algum convite de outros times da Série A ou B. E se não seria melhor você treinar um time com uma boa estrutura, como Sport, Bahia, Atlético Paranaense, Chapecoense, ao invés de ir para um time grande e ser queimado pela falta de paciência dos dirigentes e torcedores. Um abraço, boa sorte. Acredito que será um dos maiores treinadores do Brasil, diz aqui o Henrique Mougora Júnior. Não, obrigado. Isso a questão não é essa. Se for para o Atlético Paranaense, que tem uma torcida grande também, o Chapecoense, e o trabalho dá errado, já está queimado também. O grande vai falar, nem no pequeno, nem no médio serve. É que as pessoas, esse tipo de... A pergunta, às vezes, que eu agora me faço, que devia ser feita também, por que não daria certo no grande? Não se vai dar certo no grande. Se deu certo no pequeno, era mais assim, acho que a pergunta seria mais válida se eu tivesse feito esse trabalho no grande e fosse para o pequeno. Agora, será que vai dar certo no pequeno? Não pode ter medo, né, Fernando? Não é questão de ter medo, assim, eu não vejo muita reflexão. Alguém falou isso em algum momento e ficou essa questão toda, mas carece de uma reflexão mais profunda isso aí, de falar se vai dar certo no grande ou no pequeno, porque os números do Audax nesse campeonato foi o time que mais teve posse de bola, que mais trocou passe, que mais finalizou, o time que foi o segundo melhor ataque, um gol atrás do Santos. Aí eu falei assim, mas por que não daria certo no grande? Isso. Aliás, Fernando, só para esclarecer, você é treinador de que esporte mesmo? Futebol, né? E os times, esses times aí que se dizem grandes, eles jogam o que futebol? Quer dizer que o treinador de futebol não dá certo num time de futebol. Aí esses times se dizem grandes. Eu acho que não existem grandes dirigentes que têm capacidade para bancar um técnico jovem com ideias novas. Ou seja, os teóricos times grandes, não, os times são grandes. Os dirigentes são pequenos e eles não têm capacidade para ter a grandeza de ter um técnico com ideias novas. Isso sim é verdade. Agora, um novo técnico com ideias novas, ele precisa de novos dirigentes com ideias novas que acompanhem as ideias novas do novo técnico. É outra coisa.
E não que o técnico novo não vai dar certo. O que não tem é gente com capacidade e inteligência que acompanha o novo treinador. Ou seja, os times grandes estão com gente pequena na direção. É outra coisa, é diferente. Flávio, e aproveitando esse complemento que o Flávio deu, e Fernando, que muita pergunta chegando sobre esse tema, o Rodolfo Costa quer saber, você projeta trabalhar num time grande? Acho que sim, né? Ele é treinador de futebol. Em quanto tempo? E você só aceita se for para implantar o seu método de jogo? O meu método de jogo é jogar bem e ganhar. Acho que sim. O método é simples assim. E quanto a significar assim, eu não fico me projetando muito. Eu estou no Audax lá, para mim o Audax é o meu time grande. A hora que vier outro time grande, vier um time grande de tradição, não tenho muito problema com isso. Porque não há, como se fala, parece que o Fernando é muito louco isso, né? Ele é o técnico de futebol. De um disco voador, Helena, sabe o que é engraçado? O futebol mundial. Sabe o que é engraçado? Parece que ele tá jogando rugby. Golfe é rugby. Ele tá jogando futebol bonito. Sabe o que significa? O futebol brasileiro se acostumou de tal maneira à mediocridade que quando aparece alguma coisa bonita, os caras têm medo de futebol bonito. Sabe por quê? Porque os dirigentes são medíocres. E a beleza incomoda a coisa bem feita. A beleza incomoda os medíocres. Eu ouvi três. Desculpa, bonito e eficiente. Mas a beleza. E você quer ver outra coisa que eu vi? O Fernando Diniz mudou. Não, ele não mudou. Ele ganhou. Enquanto ele não estava ganhando, ele faz a mesma coisa, exatamente igual. Eu acompanho a carreira do Fernando desde que ele começou. Ele faz exatamente igual. Só que agora deu resultado, deu certo e me encaixou. Mas agora como ele ganhou, os caras querem mudar. Não, ele não mudou nada. Só que os medíocres, eles têm medo do novo. E os caras são medíocres, os dirigentes são medíocres. É outra coisa. Eu ouvi 3 presidentes, você sabe disso. Eu ouvi 3 presidentes sobre o futebol do Audax. Presidente, o que o senhor acha do futebol da... Uma sensação, tá jogando bonito, dá gosto de ver. Presidente de time grande. O senhor acha que daria certo? O senhor acha que daria certo no time grande? E eles disseram, olha, sinceramente, acho o trabalho excepcional, bacana, mas eu acho que não daria. Mas por que não daria? Eles reconheceram que eles são muito sensíveis ao torcedor. Tipo, se jogar correndo risco, como o seu time sai jogando, dentro da área, sai jogando, dificilmente dá um bicão, você não proíbe de dar bicão, mas é que você condicionou os caras para, olha, vamos tentar fazer bacana, sair bacana, jogando. Não, sair com inteligência. Para não dar bico para frente, porque a chance de perder a bola é enorme. E o próprio Audax tentando sair assim, em alguns momentos a bola foi tomada e tomou gols, tá certo? Não, mais ou menos, né? A gente tomou a conta nesse campeonato. Por sair jogando com o goleiro, que é o que mais critica, a gente não tomou nenhum gol, mas fez uns 5 ou 6. Nenhum gol, né? É o império. Mas aí, tiveram chances, né, de fazer. Eu reconheço, eu admito, disse um dos presidentes, que eu sou muito sensível, ou o clube é muito sensível ao comportamento da torcida. Se começar a chiar, não dá para segurar. Então, o Audax consegue isso porque não tem torcida? Porque o dono do clube... Essa é uma pergunta. O dono do clube segura, olha, eu quero ver jogo bonito, ou ele cobra também vitórias? Ele cobra vitória, que ele quer um jogo bonito, todo mundo sabe. Mas cobra também vitória. Se você jogar dessa maneira e tomar 3 trombadas, você é fritado no Audax ou não? Claro que você já pensou sobre isso. E outra coisa, eu preciso acrescentar isso. Foi citado aqui, você podia treinar um time A, time B aí, um time maior, né? Mas qual é a vantagem? Eu acho que o profissional tem que pensar isso. Qual é a vantagem? Eu vou para um time que teoricamente tem mais torcida e é maior, o mês tem 90 dias, eu tomo capote, não recebo, sou demitido e fico sem receber, e no Audax você tem um mês de 30 dias, recebe em dia e prêmios, inclusive. Falei isso pro Fernando por telefone. Eu falei, Fernando, pensa bem pra onde você vai. Você está num time com gente séria, você está num time com mega profissional, pensa bem. Que 99% dos times do Brasil são muito menores do que o Audax. Então, senhor Mário, eu vou te afirmar com certeza que todos os presidentes que tem, ele deve ser o que menos gosta de perder. Perfeito. O cara como pessoa, assim, é um cara que não admite derrota. Entre um time grande e um time pequeno, o que eu acho que precisa ter para mim é a pessoa que vai contratar, a gente ter uma confiança moral.
Porque isso não depende do time ser grande, ser pequeno, isso é o que eu tenho com o seu Mário. Se for para um time grande, por maior que seja, e com uma pessoa que não passa para mim, que vai correr junto, para mim eu não tenho interesse, porque a torcida ela é apaixonada mesmo. E só que a gente, para poder dar retorno para o torcedor, a gente tem que ser frio para poder trabalhar, incorporar aquela paixão, e para aquela paixão ela ter consistência, ela poder comemorar título, a gente não pode ir com a paixão da torcida, porque a torcida ela oscila muito, time, você é muito bom e você é muito ruim. E um trabalho, ele não é, você analisar trabalho não é analisar resultado. Perfeito. E os exemplos estão aí. O Tite é um no Corinthians, quando perdeu do Tolima alguém bancou e foi aquilo. O Tele Santana no São Paulo perdeu o título de 89 para o Vasco e do Corinthians em 90 tendo um time melhor e ficou, depois foi aquilo. O Antônio Lopes no Vasco perdeu, o Eurico bancou e ficou lá 5 anos. Então não tem história que todo mundo vai ganhar sempre, já começar ganhando e ganhar tudo. Dificilmente acontece isso. O Barcelona mesmo com o Guardiola, ele não começou ganhando tudo. Começou tendo com problema e tal, e depois as coisas se encaixam. Se o Guardiola desde perde, que o trabalho seja bom, né? Sabe o que acontece? O pessoal confunde muito quando você fala futebol bonito, futebol espetáculo. Não quer dizer futebol sem competitividade. Não, e que não vai ganhar, e que vai ganhar todas. Não, impossível. Futebol coisa, feio também perde. Qualquer jogo, futebol bonito tem mais chance de ganhar. Coisa, qualquer jogo, ele tem intrinsecamente a competitividade. Agora, bonito é um time que joga eficientemente e belamente, que mostra atrai público. Você quer falar alguma coisa, meu? Não só em cima do que eu vi, né? Eu estava lá, fui ver os jogos do Barcelona. O Barcelona já fazia 5 jogos que não ganhava, foram eliminados da Champions League. E depois fui assistir Barcelona e Valência, lá, o estádio lotado, 90 mil pessoas, acabou o jogo, perderam do Valência. Aí eu fui numa sala onde os jogadores ficam e aí passou o presidente. Estava eu, Daniel Alves, o Douglas, Adriano e o Neymar ia passar, que a gente ia sair. O cara passou, o presidente passou ali, cumprimentou todos eles, falou, tem mais 5 jogos para a gente. Mas aqui você está jogando, você está perdendo, os caras vão embora, nem te espera, vai embora. Quando ganha, aí quer voltar no ônibus, tá? Ou manda o assessor mandar aí vai, entendeu? Então, eu acho que tem que ter É que outra face do Audax, assim, que as pessoas não falam, o nosso time talvez é um dos que mais marca no campeonato. E embora a gente não tenha zagueiro, os jogadores assim, tá todo mundo, se você ver qualquer jogo nosso, tá todo mundo muito junto, marcando. Conceito. Isso é conceito. O que é interessante, só um pedacinho. Claro, Flávio. O que é interessante é que se você perguntar para o torcedor de qualquer clube grande se ele gostaria de ver o time dele jogando hoje jogando o que o Audax joga, todos inclusive o torcedor de torcida. O torcedor de torcida. Se você perguntar, ele vai falar, claro que eu gostaria. Claro que eu gostaria. São Paulo e Atlético, Grêmio e Corinthians se ferraram, porque a gente vê toda hora jogo igual Corinthians e Grêmio, e São Paulo e Atlético Mineiro, mas a gente não reparava. E aí depois do jogo do Audax com o Santos, a gente ficou maluco, eu fiquei louco de ver essas duas porcarias que foram nessa semana e a gente reparou. Esse é o negócio. E não tem torcedor brasileiro que não admira o Barcelona. É isso aí. Então se eu sou torcedor de clube brasileiro, admiro o futebol do Barcelona e gostaria que o meu time jogasse o que joga o Audax, por que eu não quero o Fernando Diniz como técnico do meu time? Porque eu não vou apoiar. E se ele consegue fazer o Audax jogar o que joga, com as limitações técnicas que lá existem, como que ele não conseguiria fazer aquele trabalho com melhor qualidade individual, técnica individual? É um negócio simples de raciocinar. Uma honra te receber aqui, parabéns pelo seu grande trabalho, melhor técnico do Brasil nesse ano de 2006 até agora. Um grande abraço, obrigado. Eu que agradeço, foi um prazer e conhecer o seu Alberto aqui. Que é isso, alegria. Legal.